mais uma vez, né? Então agora a gente dá abertura à gravação da série especial do Deepak Chopra, aula número 6. Né? A Ana parece que ia abrir com uma pergunta. Então, toda situação que você não enfrenta, ou repele, entre aspas, foge, ela volta até você resolver a questão, até você equacionar ela. E quando você repele, além de você mandar sombra, você ainda está evitando o caminho que te levaria à felicidade e à autorrealização. Está cimentando a situação, andando na contramão. Então a gente tem que enfrentar situações, é lógico, né? Só é possível enfrentar essas situações para superá-las conhecendo a dinâmica do trabalho com a sombra. Porque aí a pessoa enfrenta de forma criativa, sem oposição ao mal, ou algum mal que aquela situação esteja lhe criando. Porque há uma desidentificação emocional com a relação ao mal. Ela sabe que aquilo é uma sombra que só veio para iluminar mais a situação, para ela chegar numa solução criativa. É assim que dá salto quântico de consciência. Resposta razoável? Perfeito. É lógico, né? 5 anos cozinhando o cérebro, a vida inteira cozinhando o cérebro, né? Nesses assuntos da psique e da vida emocional. Mas 5 anos só com a especialização no trabalho com a sombra. Então a resposta tem que estar na ponta da língua, não tem como. Ó, hoje o negócio fica legal aqui. Ó. Como podemos aplicar a lei da potencialidade pura ao campo de todas as possibilidades às nossas vidas? Já é muito pertinente de acordo com a sua pergunta, né? Como podemos aplicar a lei da potencialidade pura ao campo de todas as possibilidades às nossas vidas? É uma pergunta. Se quiser desfrutar dos benefícios do campo da potencialidade pura, se quiser aproveitar ao máximo a criatividade inerente à consciência pura, tem de ter acesso a ela. E o único jeito de ter acesso à consciência pura, ao campo da potencialidade pura, é com habilidade, né? Habilidade e inteligência de saber lidar e trabalhar com as sombras. Porque aí a calma e tranquilidade interior, que nem ele já disse lá para cima, estabilidade emocional equilibrada. Então a criatividade vem para lidar com a situação, porque a pessoa está safa no trabalho com a sombra. A sombra sempre leva ela numa solução criativa e na resolução dos problemas. Então, segundo o que ele também, o Deepak explicou mais lá para cima, isso é a realização consecutiva de objetivos meritórios. A pessoa percebe como funciona o processo, ela começa a rir e toca a vida para frente. Nada mais é problema para ela. Isso aí é a verdade que liberta. Nada mais é problema para a pessoa. Ela é do mundo e não está do mundo, e assim ela toca a vida. Então, a percepção e expansão de consciência e eficácia do processo é cada vez mais profunda e mais eficiente. Que nem... Pode falar. O paradigma, então, na verdade, é a forma que a pessoa tem a percepção. O paradigma é quebrar a questão sofrimento e negatividade. Visão materialista da vida. Eu fico inseguro e com medo. Necessidade de poder externo, que nem já foi dito. Quando ela está nessa situação de ter uma percepção totalmente diferente da experiência em si... Acontece tudo diferente. E aí a vibração aumenta. Consequentemente, ela vai vibrando. Lógico, ela vai amando as situações e não mais odiando e repelindo. Ela está entrando em frequência com o campo unificado, com amor incondicional, está trabalhando isso nela. Que nem fala lá no filme Revolver, né? A eficácia e profundidade da fórmula é infinita e tem diversas aplicações. Filme Revolver. O filme Revolver, com Jason Statham, é que nem o efeito sombra da Debbie Ford. São dois... O Revolver é um documentário, é um filme, não é um documentário. E o Efeito Sombra é um documentário. Então são 2 vídeos de se estudar dedicadamente o processo. Que o filme Revolver, os caras estudam mecânica quântica lá no filme para chegar nas conclusões que eles chegaram. Então é interessantíssimo. E o Debbie Ford para a gente entender cada vez mais a sombra. Então são 2 materiais de estudo dedicado. Dedicado o quê? Sei lá, para cada um é de um jeito, né? 6, 8, 10, 12 vezes dá para ficar bem entendedor de sacar algumas coisas. Não é o suficiente, né? Como eu digo, nem as aulas do curso de terapia são o suficiente. Precisa ler e estudar as obras do Joel dedicadamente. Ou então pega o Viktor Frankl e lê dedicadamente. Pega o nosso amigo lá
discípulo do Joel, o Humberto Roden, e ler dedicadamente. Mas é muito mais fácil catar os 4 livros do Joel e estudar dedicadamente, né? Então como é que a gente vai ter acesso a essas soluções, né? Uma das formas de ter acesso a este campo é através da prática diária do silêncio, meditação e não julgamento. O Ricardo chegou aqui para aula e ele estava perguntando se dentro do livro do Deepak Chopra tinha conhecimento sobre como trabalhar com a sombra. Está aqui, o livro todo é sobre isso, né? Então a gente tem que desenvolver a não crítica e o não julgamento. Também tem que desenvolver o não medo, uma estabilidade emocional interna e uma segurança diante da vida. É a unificação isso. Todo esse medo na verdade, é uma ilusão de achar que vai perder o controle. Todo medo é uma ilusão do ego, porque o ego se julga separado do todo. Ele acha que a vida é materialista, que a vida é cheia de problemas, que é assim mesmo, que o problema o outro nunca é ele, que ele sempre está certo e o outro está errado. O ego está sempre em crítica e julgamento. Ele critica coisas, pessoas e situações. Ele julga o problema um problema. Então, qual é a referência dele em relação ao problema? Um problema. O que ele está colapsando? O que ele está criando? Um problema. Ele não acha que o problema é uma solução. Nem passa pela cabeça dele que ele pode ter uma ideia criativa para a solução dos problemas. É assim que funciona. O problema existe para a gente ter solução criativa, crescer e evoluir na vida. Senão nós seríamos anjos de asa no céu flutuando por aí. Sem fazer nada, né? Sem ter a aventura da autodescoberta, a aventura da vida, a aventura de conseguir, conquistar e realizar. Meditar é sair de tudo isso, né? Meditar é sair Passar tempo no meio da natureza também constitui uma forma de acesso às qualidades inerentes a este campo. Criatividade infinita, liberdade e beatitude. Os estados de beatitude, depois de um certo tempo de prática, eles começam a ser percebidos dentro da meditação. Isso muda a nossa perspectiva emocional e a gente começa a ter muita calma diante das adversidades dos problemas na vida de rotina. Então, mesmo que a pessoa não entenda muito o trabalho com a sombra, ela já tem uma habilidade emocional para trabalhar a sombra. Mas se ela entender a questão ego, superego, self, ela começa a observar toda a negatividade que vem no pensamento e toda a reação emocional instintiva como uma reação comportamental do ego. E aquilo começa a incomodar. Ainda bem que incomoda, porque quando incomoda é a firpa que está mostrando aquilo, o praga, o ego. Então a gente fala, nossa, olha, essa reação aqui é o ego. Então quando a gente começa a perceber essas reações, a gente freia elas, a gente refreia. A gente está sublimando essas reações, a psicanálise chama de sublimação. Quando eu estou nesse processo de sublimar as reações do ego, é lógico que eu estou observando o ego. Os pensamentos negativos, ansiedade, dúvida, medo, raiva, etc. Sombra. Eu estou observando o ego. Quem que observa o ego? É a instância psíquica que está sendo construída e fortalecida, que chama superego. Porque precisa ser fortíssimo o superego para ele aguentar as tensões desse processo, que é um processo tenso. Só que ele vai observando o ego. Ele vai se desidentificando com o ego, ele não vai se livrar do ego. O ego é o inimigo interno escondido dentro dele que ele vai observar para sempre. É o número 1, número 2 e número 3 que o Jung falava. Ele vai observar o ego, não vai reagir de acordo com o ego, ele vai reagir emocionalmente de forma adequada e inteligente, de acordo com o desenvolvimento e evolução do superego. Conforme ele dá andamento nesse trabalho, ele começa a perceber harmonias em suas emoções. Aí ele sente quem? O self. Então ele está entrando em frequência com quem? Com o campo unificado ou a potencialidade pura que o Deepak fala. É o campo unificado, é o vácuo quântico. A prática da meditação pode acontecer uma confusão, assim, não é bem confusão, não é isso. O ego, ele pode também fazer você fugir. Você acha que você está meditando, mas na verdade você está fugindo? Pode. E aí fica uma alienação. Isso. Meditar de forma inadequada é alienação mental. A pessoa entra, ela acha que está meditando, mas na verdade ela está refletindo sobre problemas. Isso não é meditar. Meditar é sair dos problemas dos pensamentos através da atenção na respiração. No ar que entra e sai, na expansão suave, lenta e profunda do abdômen. Isso é o processo científico da meditação, que provoca toda uma mudança de neuroplasticidade, reconstrução da percepção, uma mudança na carga hormonal
e, consequentemente, uma melhora emocional geral, que o efeito é cumulativo. Mas essa é a parte científica da meditação. Existe o ponto de vista, além da parte científica, da prática da presença. Né? Mas aí já é uma coisa muito mais elaborada. Consciente, que você fica no estado da não-mente, no consciente. No consciente você está no estado da não-mente. Você não está pensando em nada. Quem consegue fazer isso, né? Então, mas aí que tá. Só que no nível inconsciente, se você não tem nenhuma catarse a respeito disso, então, no nível inconsciente, o ego está te manipulando da mesma forma. Não, se tiver no não-mente, está acontecendo um trabalho ali. Está acontecendo um Tá. trabalho. Mesmo Tem que calma e tem tranquilidade, tá havendo neuroplasticidade e redução da carga hormonal do estresse. Quer dizer, você pode baixar o seu nível de ansiedade mesmo que você não tenha catarse consciente, é isso? É, Que no meu caso está acontecendo isso. são fases. Eu não tenho. São Para fases. cada um é de um jeito. São fases do processo de desenvolvimento da meditação. Fases, a coisa muda. Tem gente que passa por fases de extremo sono, não consegue, cai no sono. Faz parte, depois passa. Né? Normalmente a maioria das pessoas passa por uma fase muito conflituosa de muitos pensamentos durante a meditação. É uma habilidade que desenvolve de não entrar na historinha do pensamento. O que eu faço para sair do pensamento? Dar o cancelado é uma ferramenta meio, vamos dizer É que assim. nem um remédio que você não cura lá no fundo. Dar um paliativo. cancelado é uma enxada, É um paliativo. certo? É uma ferramenta meio tosca, mas serve e ajuda por muito tempo. Mas eu ter a habilidade mental de interromper o pensamento e voltar para o processo respiratório é muito mais eficiente. Aí eu volto, a respiração lenta, suave, profunda, fico minutos ali. O corpo vai acostumando porque no estado meditativo o corpo vai produzir pelo menos serotonina e melatonina. Né? Então vai mudar a carga hormonal, vai dar mais bem-estar. Por exemplo, naquela situação que você acompanhou, que eu fiquei com a mão gelada. Naquela situação que eu não conseguia emocionalmente ter um controle de conseguir falar com a pessoa a respeito de uma situação qualquer. Aí essa pessoa volta a ficar perto, não ter contato. E aí aquilo, hoje, no momento, para mim, é como se tanto faz como tanto fez. Quer dizer, isso já é um processo de uma catástrofe que foi resolvida. Sim, o que aconteceu? Você processou aí uma desidentificação emocional negativa com a pessoa que te criava o problema. Entendi. Ou seja, se o problema vem mentalmente, você observa mais rápido, né? Está observando o ego. Não está reagindo com o ego, não é mais o cérebro reptiliano. É reação emocional instintiva. Medo, insegurança, raiva. Que medo e insegurança vai deixar na retranca. Raiva vai fazer partir para cima. Sombra o tempo todo. Quer dizer, não se identificar com isso já é o processo de ter trabalhado ele. E o mesmo processo é aplicado para todas as dúvidas, medos e ansiedades. Desidentificação emocional com a situação. Está percebendo que é o ego. Então, Isso quer dizer, é uma chave que pode servir para várias pessoas. exatamente. Serve para todo mundo. O processo do trabalho com a sombra é o mesmo para todos. Não muda nada. É uma coisa só. Né? Aqui, ó. Passar tempo no meio da natureza também constitui uma forma de acesso às qualidades inerentes a este campo, criatividade infinita, liberdade ou beatitude. Quando a pessoa está com prática de meditação, é legal ela fazer passeios agradáveis e saudáveis na natureza e prestar atenção na natureza, que ela já está com a mente mais liberta, ela começa a enxergar beleza nas coisas. Então ela está entrando em frequência com o quê? Com a beleza e a harmonia da natureza. Por isso que ajuda, não é fórmula mágica, ajuda um pouco, certo? A prática do silêncio significa que a pessoa se compromete a reservar algum tempo para ser apenas, esse ser com S maiúsculo. A experiência do silêncio significa que a pessoa se retira periodicamente da atividade da palavra. Nesses períodos, a pessoa também se retira de atividades como ver televisão, ouvir rádio ou ler um livro. Ou seja, meditação é meditação e acabou.
Se nunca tomarmos a oportunidade de experimentar o silêncio, o nosso diálogo interior será sempre turbulento. Ou seja, quanto mais eu experimento o silêncio, menos turbulento é o meu discurso interno, meu diálogo interior, a conversa de eu comigo mesmo, o tormento do ego na cabeça, com todas as ansiedades, dúvidas, medos e preocupações. O superego é o herói da situação. Ele não sente nada disso, nem temor, nem dúvida, nem insegurança, nem ansiedade. Ele tem calma, tranquilidade, atividade, foco, dinamismo. Esse é o processo do autoconhecimento. É o autoconhecimento avançado. Não é mais o autoconhecimento zona de conforto que fica lendo as porcarias por aí, se sabotando, pulando de livro em livro, acreditando nos esoterismos e nos misticismos. O superego é também um observador? Ele é o observador. Ele é o observador. Né? Ele é quase o self, de tão observador que ele é. Quando a gente fica muito treinado na questão superego, a gente começa a perceber que quem observa é o self. É o Pai nós, eu e o Pai somos um. Logoterapia ou cura pelo espírito do Joel. O processo é o mesmo. Né? Total calma, tranquilidade, cura emocional dos conflitos, dúvidas e medos. Né? Tá curado do ego, virou superego. Ele percebe o self. Aí quem que age é a centelha. Ele age com intuição. A aula 32 a 36 do curso Terapia com Caminho Infinito, a gente estudou um texto que chama A Escada de Jacó. Né? Eu li sobre o texto e a gente fez comentários. E tem esse áudio de estudo lá no canal da Psicanálise da Alma no YouTube. Entra lá, áudios de estudo, tem lá. A Escada de Jacó 1 e 2. É o texto lido na íntegra. E lá nas aulas também tem o link Dharma, Daniel, Blogspot, tal, onde a pessoa pode ter acesso ao texto e imprimir. Para estudar, que está falando da questão silêncio lá. O silêncio é poder. Quando chegardes à posição de silêncio, terás atingido a posição de poder. É do Escada de Jacó. Aqui. Reserve com alguma frequência um tempo para o silêncio, ou mantenha apenas a regra de guardar silêncio por um certo período de tempo, todos os dias. Poderia experimentar 2 horas por dia, ou se lhe parecer demasiado, muito, né? Experimente apenas durante 1 hora de cada vez. Ou seja, ele está cobrando mais aqui. Ele não está falando que nem o Santos sempre falou. Faz 3, 4, 5, 6 vezes de 5, 10 minutos. A pessoa que adere ao processo, ela percebe o benefício da prática, ela começa a fazer meditações de meia hora, 40 minutos, 45. Faz 2, 3 vezes por dia, com maior tranquilidade. Isso a torna ela lerda e improdutiva? Muito pelo contrário. Ela é muito mais focada, muito mais produtiva, muito mais objetiva. Você pode meditar no silêncio, fazendo atividades? Por exemplo... É o que ele está dizendo aqui. Você pode fazer atividades se reservando ao silêncio. Mas não é meditação. É uma prática do silêncio. Certo? É uma meditação contemplativa da situação, né? Aqui, ó. O que acontece quando se entrega a esta experiência do silêncio? No princípio, o seu diálogo interior se torna ainda mais turbulento. Faz parte. Que a coisa mais difícil que tem é ficar sozinho consigo mesmo no silêncio, quietinho de olho fechado. Tem gente que acha isso um inferno. Meu Deus, isso é loucura, não é? Você tá louco? Eu quero a televisão, o barulho, a agitação, né? Somente uma enorme necessidade... Aqui, ó. Sente, ó, no princípio o seu diálogo interior torna-se ainda mais turbulento. Sente uma enorme necessidade de dizer qualquer coisa. É uma força ali da negatividade, do ego, da frustração e do medo que domina a pessoa. Ela tem que resistir a esse processo, enfrentar ele. Isso não é se opor ao mal, é quebrar as resistências, é sublimar. Ó, conheci pessoas que ficavam quase loucas no primeiro e no segundo dia em que iniciavam um processo de silêncio. Isso é o Deepak falando. De repente, as pessoas parecem sentir-se pressionadas e ansiosas. Mas se persistirem na experiência, o seu diálogo interior começará a se tornar sereno.
Agora fica um apontamento do Sandro aqui. Se a pessoa está praticando um pouco de meditação e ela continua com muita ansiedade, pressa e medo durante a vida, tem algo errado no processo meditativo da pessoa. No começo vai ficar assim, 1, 2, 3 meses. Mas se ela está 6 meses meditando e ainda está nessa, a meditação dela é estéril, infrutífera. Ela não está sabendo meditar. Certo? Que é o que é muito comum ocorrer. Mas se persistirem na experiência, o seu diálogo interior começará a tornar-se sereno. E depressa o silêncio se torna profundo. Isto acontece porque depois de algum tempo o espírito rende-se, percebe que não vale a pena andar para lá e para cá. Se você, o eu, a alma. Se você, seja você, né? O eu, a alma, aquele que escolhe, se decidiu por não falar durante um certo período de tempo. Ele está colocando aqui de uma forma simplista, porque o livro é um tanto quanto resumido, mas existem particularidades desse processo que tem que ser esclarecidas para as pessoas não desistirem quando tem dificuldade mental com um monte de pensamento. É assim mesmo. Ele não explica que o processo pode demorar meses, mas para alguns pode ser mais fácil. Porque o processo de sentar, respirar de forma adequada, respiração expandida, longa, profunda e muito suave, sem forçar nem a entrada nem a saída do ar, durante vários minutos, algumas vezes por dia, vai relaxando a musculatura, vai trocando os hormônios, o cérebro vai percebendo a harmonia do relaxamento, vai se tornando prazeroso. Então começa a haver uma habilidade de entrar naquele processo. Já o processo da prática da presença é entrar na meditação refletindo sobre a palavra de Deus ou sobre algum estudo dos livros de Joel. Você entra meditando, tal. Mas só isso não adianta nem elaborar aqui. Essas elaborações só vão ficar para quando a gente entrar em novas séries especiais de estudo aprofundado do Trovejar do Silêncio, a Cura pelo Espírito e o Praticando a Presença do Joel. Aí nós vamos lixavar de detalhes do processo da prática da meditação da presença. Aí o negócio vai passar para outro nível. Que eu vou fazer o Trovejar, depois o A Cura e por último o Praticando, que é talvez o mais rico de informações. Mas isso não impede as pessoas de já irem estudando esses livros antes de que esses cursos apareçam. Que aí elas vão tirando as próprias conclusões para depois lapidar, aperfeiçoar o processo. Assim, quando o diálogo interior se acalma, com o tempo, começamos a experimentar a serenidade do campo da potencialidade pura. Quem adquire muita prática de meditação adquire uma serenidade tão grande internamente que ele sente o campo unificado. Ele sempre sente o vácuo quântico. Ele sente o quê? A beatitude dentro da meditação. Ele sai do estado meditativo em êxtase, se ele tiver uma habilidade prática aprofundada. Ele sente isso até microsegundos da felicidade fora do normal. E aí isso aí vai aumentando. Entendo. E o trabalho com a sombra, que é o orar e vigiar persistentemente na rotina, no dia a dia, também vai tornando a percepção de toda a problemática cada vez mais calma e mais tranquila. Até que a gente sente, depois... Gente, somente os praticantes avançados e dedicados é que chegam no nível do processo em que sentem a beatitude na rotina. Andando na praça, trabalhando, dirigindo o carro. Unificou. Unificação entre ego, superego e self. Certo? Ele observa os pensamentos, ele tem criatividade. A mente funciona, mas a mente funciona de forma criativa. Ele não é o pensamento da vaca louca no pasto, 70, 80 mil pensamentos por dia. É o pensamento focado e produtivo, 20, 30 mil pensamentos por dia. E chega nesse ponto também, ele passa a ser compassivo, Ele começa a perceber a dor dos outros, porque já que ele está unido, ele começa... E até em termos magnéticos também existe uma transformação. Lógico. Aonde ele chega, as coisas mudam. Aí ele vive o que se diz a armadura de Deus. Certo? A armadura de Deus é um termo da Bíblia lá. Onde é que eu parei aqui? A prática periódica do silêncio.
Assim, quando o diálogo interior se acalma, com o tempo, começamos a experimentar a serenidade do campo da potencialidade pura. É lógico que não tem como a pessoa ler uma vez esse livro, mesmo que ela entenda intelectualmente, ela partir para o processo, ela vai ter que ler várias vezes para ela interpretar, para ela abstrair e entender que o campo da potencialidade pura é o todo, ou Deus. Aí isso tem que levar ela à reflexão introspectiva. Pô, se isso aí é o todo, é o Deus, então ele é onipotente, está em todo lugar, onipresente, está em todo lugar, né? Porque o Vaconte é infinito e onipresente. Ele é onipotente, é o único poder, porque ele é o poder que manifesta tudo. Não é? Não é ele que manifesta o bolo de Higgs, que se constitui e forma tudo que existe, que é o verbo tornado carne? Ele é o verbo. A potencialidade pura ou campo unificado é o verbo. Tornado carne, as coisas, pessoas, objetos, situações, lugares, planetas e galáxias, etc. Né? Ele é onisciente, conhece tudo que existe, porque ele é uma mente, ele não é um ser pessoal, ele é um ser impessoal, mas ele é um ser inteligente que é por amor. Por isso que ele conversa com a gente, a tal voz silenciosa, que é um estágio mais avançado do processo ainda. Que quem chegou nisso? Santos avatares, mestres, profetas, xamãs, os mestres ascensionados, todos que se iluminaram. Agora o Joel, lá na época dele, até 1964, quando ele morreu, ele falava que, gente, isso aí é possível para qualquer pessoa. É só a pessoa ter sede no processo, se dedicar ao processo, que ela o atinge em algum grau. Não no mesmo nível do Joel, embora muitos possam chegar, como ele mesmo dizia, que via alunos e praticantes atingindo isso atingindo esse processo de forma lindamente. Ele usou, não está muito bem expressado, mas é isso que estava na tradução do que eu li. Essa voz, assim, para os religiosos, quando fala essa voz, seria o que? O contato com o Espírito Santo? É o Espírito Santo, a onipresença, Deus ou o self em nós mesmos. Qualquer pessoa já pode ter tido esse contato. É. Só que quando que ele se torna permanente, essa voz se torna o nosso próprio orientador. Tem que estar no grau. Né? A pessoa, o iluminado caminha sem medo, pela graça. É viver pela graça. Ele faz a vontade de Deus, ele serve o outro quando ele aceita a sombra. É fácil. Entre aspas, né? A prática de servir Deus através de aceitar a sombra do outro nos leva a essa percepção. A expansão de consciência. Exatamente, Ana. Aqui. A prática periódica do silêncio, de modo que for mais conveniente para a prática periódica do silêncio, do modo que for mais conveniente para si, porque cada um vai desenvolver segundo sua medida, sede, vontade e dedicação, constitui uma forma de experimentar a lei da potencialidade pura. Esta é uma forma. Outra é fazer todos os dias algum tempo de meditação. O ideal seria reservar pelo menos 30 minutos para meditar de manhã e outros 30 à tarde. Através da meditação, terá a experiência do campo do silêncio puro e do conhecimento puro. No campo do silêncio puro, encontra-se o campo da correlação infinita, o campo do poder organizador infinito, o princípio primeiro da criação, onde todas as coisas se ligam umas às outras de modo inseparável. É lógico que a gente não pode entender de maneira infantil que se partir só para meditação vai chegar nisso. E aí entra na meditação estéril. Precisa de conhecimento para poder elaborar as emoções, trabalhar a sombra, elaborar sobre Deus, onipresença, onipotência, onisciência. Ele vai estabelecendo um contato com a divindade dentro de si, porque ele vai aprendendo a confiar no processo. Ele percebe que o amor do todo manifesta dele para todas as situações quando ele aceita todas as situações. Não é aceitar que nem um otário, é aceitar sem se opor ao mal. Na quinta lei espiritual... Não terminamos aqui. No campo do silêncio puro, encontra-se o campo da... terminamos sim. Da correlação infinita, o campo do poder organizador infinito, o princípio primeiro da criação, onde todas as coisas se ligam umas às outras de modo inseparável. Pode falar. A sensação é como se você se esvaziasse de você mesmo. Quando a gente se esvazia, muito bom o seu comentário, a gente se esvazia do ego. Nós temos que esvaziar o nosso vaso do ego para que o vaso possa ser preenchido com a paz da presença.
Né? Não tem uma frase da Bíblia que diz que é impossível colocar vinho novo em odres velhos? Estraga o vinho, azeda, vira vinagre. Então quem que vai ser o odre novo? O barril novo para receber o vinho divino. O barril que se esvaziou do ego. Não tem mais ego ali, então ele não está mais maculado. Ele não está mais impregnado da negatividade do ego. Então ele é um odre novo. Ele é um barril novo que recebe o vinho divino. E outra frase que eu acho que tem a ver também, quando ele fala assim: perder a vida vai achar a vida. Aqueles que quiserem salvar a sua vida, perdê-la-ão. E aqueles que estiverem dispostos a perdê-la, irão salvá-la. O que é perder a vida? É a vida do mundo. Os desejos, os gostos, o desespero. Ai, meu Deus, o dinheiro, eu preciso ganhar. Ai, não, fim de semana, ai, que festa. Como é que eu vou ficar sem festa, sem goró? Esse ele quer a vida do mundo. Quem quer a vida do espírito vai ter a felicidade e o gozo. Vai ter as benesses, porque ele atingiu o reino. Não vai ser um tonto que não vai curtir mais a vida. Ele não vai curtir mais as futilidades e a mediocridade. Certo? Ele vai passar para outro nível. Se a expansão da consciência já está expandida, a percepção é outra coisa. Como você percebe, né? A percepção da vida é diferente. Você percebeu, Ana, que você começou a terapia, deu uma paradinha, você começou a vir nas aulas. Eu sei que você tem estudado uma coisinha na medida que é possível para você. Nem foi muito estudo, mas você viu como que mudou o seu ponto de vista? Nossa, muito quântico isso está acontecendo. Agora imagina se aprofundar. É o que eu vou fazer. Nossa. Não é todo mundo. Muita gente assiste às aulas e não entende nada. Uns entendem. Entendeu médio é porque não entrou no estudo. Quem entende aprofunda na hora. Ele fala, é para meia dúzia, então é para mim. Ele não deixa para amanhã. Não ter tempo para Deus é viver. Frasinha de caminhão, perdendo tempo. Né? Ó, na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, verá como pode introduzir um ligeiro impulso de intenção neste campo e a criação dos seus desejos surgirá espontânea. É lógico que isso não é pensamento mágico, tá? Mas é por isso que nós estamos trabalhando esse livro, para mostrar que não é pensamento mágico. Quando a gente aprende a atingir o estado de beatitude, a gente joga como uma pedra no lago o nosso desejo no campo da potencialidade pura. Mas nem por isso a gente espera que caia do céu. Porque a pessoa que aprendeu a atingir o estado de beatitude, ela tem alta produtividade, coragem, trabalho, dedicação, criatividade. Nada mais para ela é negativo, obscuro e ruim. Nada mais para ela é problema. Ela tem autorreferência interna, do centro do seu ser. Ela não necessita de poder externo, de controlar pessoas ou situações. Ela dança conforme a música. A água flui por entre as pedras. Na verdade, ela está manifestando aquilo que está dentro dela. É a lei da atração, nesse caso. É por isso que lá no filme Quem Somos Nós. É lógico, o filme Quem Somos Nós também é uma coisa para se estudar, até mais que o Efeito Sombra e o filme Revolver, porque é muito complexo o filme Quem Somos Nós. Não dá para... negócio... Eu tenho vontade de fazer um comentário sobre esse documentário, passar uns minutos e entrar eu comentando. Tá, entrar o Sandro comentando, né? Para falar, olha aqui o que vocês não enxergam aqui. Ó. Porque tem um cientista lá que ele fala assim... que chega um momento que a pessoa está tão fundida com esse processo emocional que a sensação que ela tem é de que realmente ela cria a realidade. Mas ela não cria o que o ego quer. Ela cria ela domina as suas emoções diante de qualquer situação. Porque o que é... Vamos falar uma coisa aqui que se eu não falei, eu vou falar bem às claras. O que é do agrado do Pai dar-vos o reino. Busca primeiro o reino e todas as outras coisas vos serão dadas. O reino está diante de nós o tempo todo. Nós que não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir, porque a gente não sabe trabalhar a sombra. Está diante de nós. O reino já é dado. Não tem como o Pai escolher. Você vai ter, você não vai ter. Você é ruinzinho, você é bonzinho. Ele não faz distinção, certo? Ele ama todos igualmente. Então, o que é o reino? O reino já é dado. É só a pessoa, primeiro, seu filho pródigo, voltar para o reino interno do seu próprio ser
eliminar todas as negatividades, aprender a dominar o emocional, ela vai sentir o reino. O que vai ser o reino para ela? Tudo que se apresentar diante dos olhos dela é o reino. Ela vive dentro do reino internamente. Então o reino se manifesta externamente. Então ela é o quê? É a luz do mundo, como dizia o Joel. Ainda não estamos falando da quinta lei espiritual do sucesso, mas aqui o Deepak fez um apontamento. Lá na quinta lei espiritual do sucesso, a lei da intenção e do desejo, você verá como introduzir um ligeiro impulso de intenção neste campo, e a criação dos seus desejos surgirá espontânea. Porque é lógico, a pessoa vai introduzir um ligeiro impulso emocional dentro desse estado de beatitude de algo que ela já está construindo e fazendo, já faz parte do seu ser, já faz parte da sua atividade de rotina, já faz parte do seu conhecimento e especialização. Mas primeiro tem de fazer a experiência da serenidade. A serenidade constitui o primeiro requisito para podermos manifestar os nossos desejos, porque é na serenidade que reside a nossa ligação com o campo da potencialidade pura, ou é na serenidade que reside a nossa ligação com o Espírito Santo, com Deus, com o vácuo quântico, com o campo unificado, com o Self, a divindade dentro de nós, com a presença, segundo Joel, com o Logos, segundo Viktor Frankl. O Logos é o universo, logoterapia. A serenidade constitui o primeiro requisito para podermos manifestar os nossos desejos, porque é na serenidade que reside a nossa ligação com o campo da potencialidade pura, onde uma infinidade de pormenores se organiza para nós. Aqui, ó. O primeiro requisito é a serenidade. Então o que a gente tem que desejar primeiro? O reino. Não adianta querer as coisas, antes da experiência. Nós temos que desejar a experiência, o reino. E para viver o reino nós temos que amar a tudo e a todos e a todas as situações. Só entendendo a instância ego, superego e self e aprendendo a fazer o trabalho com a sombra, porque as tensões no início para alguns são terríveis, é catarse, é transformação do processo. Que se fosse só ler e entender já estava uma beleza, né? É alquimia consciencial, é o processo alquímico dessa transformação da consciência, é transformar chumbo em ouro. É o desapego, né? O desapego de tudo que é matéria, assim, no sentido de compreender a multidimensionalidade. Então, a logoterapia do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, tem vários livros dele PDF na internet, trata exatamente desse assunto. Era um psiquiatra que tratava da questão existencial e espiritual da vida. E um processo que era aplicado com muita categoria, com muito sucesso, com muita eficiência. Como que ele chama? Você falou, né? Viktor Frankl, da logoterapia. Ele é citado na introdução do A Cura pelo Espírito pelo Humberto Roden, que faz a introdução do livro A Cura pelo Espírito do Joel. Então, o que a gente tem que desejar? O reino. Para desejar o reino, só trabalhando a sombra. Para aceitar as negatividades e incompreensões do mundo, do outro, de quem não causa os problemas. Para trabalhar os nossos traumas, as nossas frustrações e a nossa visão de vida materialista. Porque a casa cai, o castelo de cartas cai. Mas aí que a gente começa a trabalhar o auto-perdão. Porque o consolo para a pessoa é: puxa vida, eu não sabia que era assim. Eu estava vendo, não sei se você já leu a respeito, que os traumas e as aptidões, os traumas emocionais, aptidões, as memórias, também vêm pela forma pelo DNA de ancestralidade. Vem por eletromagnetismo. Pode vir pelo DNA? Está vindo pelo eletromagnetismo. Porque toda negatividade, dor e sofrimento da vida da pessoa é benesse. É a sombra do tamanho que ela precisava para chegar ao sucesso. Porque aí ela aprende a perdoar o passado. Mas ela carrega, quando você carrega uma coisa física, carrega na consciência. Então, como trabalhar isso? Se
tem coisas que nem suas são, vem de ancestralidade. Não importa. O que é a sombra enquanto processos de dificuldade, enquanto a gente sofre, cresce na vida e compra a visão materialista do mundo? O ego. A construção do ego distorcido. Não da maturidade, do desenvolvimento da maturidade do ego que leva ao superego. Certo? Lá no efeito sombra passa isso de forma fantástica. É a sombra que se manifestou na vida da pessoa, ela foi atraída eletromagneticamente para ela com uma experiência ideal e perfeita para que ela chegue ao sucesso. Então, na hora em que a pessoa assimila e trabalha isso, não tem mais sombra no interior dela. Aquilo ali não tem efeito negativo mais nenhum. Virou tudo poder criativo. Virou um mestre. Aquilo foi um mestre. Foi o mestre para ele. Então a gente não tem que odiar a sombra. Estudante espiritual, regozijai-vos com a queda do edifício exterior, pois o templo interior te será revelado. É a queda do edifício exterior e providenciada pela nossa aceitação da sombra. O que foi, que nem minha vida, foi uma sombra gigantesca. O que foi que a minha vida me mostrou? Com tanto sofrimento psicológico, psíquico, emocional, financeiro, de tudo quanto é ordem, relacionamento, foi construindo a situação para eu entender o assunto que eu trato hoje. Né? Desde pequeno, 3 anos de idade, preocupação com a loucura, com não sei o que e tal, 7 anos, não sei o que, adolescência, espiritismo, esoterismo, misticismo, um monte de procura, tentando ganhar dinheiro e trabalhando, estudando, e buscando. A preocupação com o outro era tratar o outro, não sei o que, 40 anos de idade. Peraí, o negócio não aconteceu ainda como? Né? Eu tive sucesso e fracassos imensos na minha vida. Eu não cheguei onde eu queria, mas aonde que eu quero chegar? Quando bateu para o Sandro a pergunta: o que você faria se tivesse 100% de certeza que daria certo? Eu falei, puxa vida, a vida me preparou para isso, é exatamente isso que eu quero fazer. Já sou psicanalista, mas eu não aplico processo porque preciso especializar na situação. Então, vamos estudar. Parei tudo que eu fazia e fiquei 5 anos estudando. Lógico que a casa caiu, né? Foi uma escolha. Escolha tem poder. A aula de hoje vai ser um pouco mais curta. E na aula da semana que vem a gente vai pegar aqui esse pedaço aqui. Então a gente tem que primeiro desejar o domínio das emoções. E esse domínio das emoções tem que ser providenciado mantendo o relacionamento na medida do possível, o trabalho, o estudo, vivendo de forma normal, mas se dedicando ao processo. É só meter o machado na zona de conforto. Mete o machado nas futilidades do Facebook, da internet, rede social, as porcarias, coisas que não servem, não vai levar a lugar nenhum. Mete uma machado em uns passeios fúteis. Ah, não, eu preciso da festa, aí não preciso do rolê. Quem precisa do rolê vai continuar precisando do rolê por muitas e muitas encarnações. Porque quem começa a entender o processo entra em conflito com essas coisas aí, não tem jeito. A vida intelectual rica, próspera e frutífera depende, como diz o Clóvis, de empenho, dedicação, esforço. É que nem na academia e malhar para desenvolver o cérebro. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá ótimo. Beleza, então até a próxima.